Eu nunca pensei que pudesse sentir tanto medo. Medo de algo invisível, algo que não consigo definir, algo que apenas sinto. É como uma presença constante, sussurrando em meu ouvido, me dizendo que algo terrível está para acontecer. Sempre tive a impressão de que Valedouro era uma cidade segura, pequena e isolada, onde todos conhecem todos. Mas naquela noite, eu entendi que o mal pode se esconder em qualquer lugar. Até mesmo aqui. Foi por volta da meia-noite. Eu estava deitada na cama, enrolada no cobertor, tentando pegar no sono. O vento lá fora uivava entre as árvores, e a lua cheia lançava sombras assustadoras pela janela do meu quarto. Estava quase adormecendo quando ouvi o grito. Um grito agudo e desesperado, atravessando o silêncio da noite como uma faca afiada cortando a pele. Meu coração disparou, e eu sentei na cama com o corpo tenso. Corri até a janela e olhei para fora, esperando ver alguma coisa, alguém. Mas tudo o que vi foi a rua deserta, iluminada pelas luzes fracas dos postes. A princípio pensei que talvez tivesse sido um sonho, que o som tivesse vindo da minha própria cabeça. Mas o grito parecia tão real. Pude sentir a dor nele, a urgência. Não consegui dormir depois disso. Na manhã seguinte, ouvi falar sobre o desaparecimento de Carolina, uma jovem da cidade, apenas 19 anos. Dizem que ela tinha saído para correr, como fazia todas as noites, e nunca mais voltou. As pessoas começaram a sussurrar nas esquinas, nas filas do mercado, nos corredores da igreja. Eu tentei afastar a sensação de desconforto que me consumia, dizendo a mim mesma que era apenas uma coincidência, que ela poderia ter se perdido na floresta, que talvez tivesse decidido ir embora. Mas então encontraram o corpo. Eu não queria ver. Queria me afastar daquela imagem, mas algo em mim, curiosidade mórbida talvez, me obrigou a ir até o local. A polícia havia cercado a área na floresta onde encontraram Carolina. Havia uma clareira, rodeada por árvores antigas, com um círculo de pedras no centro, como um altar estranho e sinistro. O corpo dela estava lá, deitado sobre o chão de terra, os olhos ainda abertos em um olhar de terror absoluto. Meu estômago revirou. Eu mal conseguia respirar. Havia algo de terrivelmente errado naquela cena. Algo que não podia ser explicado apenas com palavras. O pescoço de Carolina estava coberto de sangue, um corte profundo e preciso. Seus lábios estavam manchados de vermelho, como se tivessem sido pintados com seu próprio sangue. Eu senti uma onda de náusea subindo, mas não consegui desviar o olhar. Então, eu o vi. Um homem, parado à distância, meio escondido pelas sombras das árvores. Ele estava me observando. Mesmo àquela distância, senti seu olhar penetrante, como uma lâmina fria atravessando minha pele. Ele estava encapuzado, mas pude ver o brilho de seus olhos. O olhar de alguém que não tem alma, que não sente nada além de prazer em ver o sofrimento alheio. Eu pisquei e ele desapareceu, como um fantasma. Me afastei, o coração martelando no peito. Quando tentei falar sobre isso com alguém, ninguém parecia ter visto o homem. Apenas eu. Comecei a me questionar se ele era real ou apenas uma projeção do meu medo. Mas eu sabia, no fundo, que ele estava lá. Que ele tinha me visto, me escolhido. Desde então, eu sinto o sussurro. Sempre presente, sempre ao meu redor. Às vezes, quando estou sozinha, ouço passos leves atrás de mim. Quando olho, não vejo ninguém. Ouço meu nome sussurrado no vento. Vejo sombras que se movem nas paredes. E sempre tenho a sensação de estar sendo observada. Eu sei que ele ainda está por aí. E sei que, cedo ou tarde, ele virá atrás de mim. Desde aquela noite, eu não consigo mais dormir direito. Cada ruído, cada sombra, parece ter um propósito oculto, uma ameaça velada. O rosto de Carolina não sai da minha cabeça. Seus olhos congelados de medo me perseguem a cada piscar de olhos.
Não sei se é culpa por ter sentido uma curiosidade doentia em vê-la, ou se é porque eu realmente sei, lá no fundo, que aquilo não acabou. Na manhã seguinte ao encontro do corpo, a cidade inteira estava em alvoroço. Era como se um nevoeiro de medo tivesse descido sobre todos nós, sufocando qualquer tentativa de retorno à normalidade. As pessoas sussurravam nas esquinas, trocavam olhares de desconfiança. Quem poderia ter feito aquilo? Quem seria capaz de tamanha crueldade? Eu estava no café da esquina, aquele mesmo onde eu costumava ir todos os dias, mas agora o lugar parecia diferente. As paredes pareciam mais escuras, os rostos mais sombrios. Não pude evitar escutar pedaços de conversas ao meu redor. Ouvi dizer que foi obra de um psicopata. Uma mulher murmurou, olhando ao redor para ver se alguém estava ouvindo. Dizem que a polícia não tem pistas. Nenhum rastro. Respondeu o homem à sua frente, parecendo preocupado. Engoli em seco, sentindo um arrepio subir pela espinha. Aquele homem, o que eu vi na floresta, ele parecia um fantasma. Ninguém mais o viu. Ninguém mais parece sequer suspeitar da sua existência. De repente, percebi que eu estava sendo observada. Um par de olhos estava fixo em mim. Quando levantei o olhar, vi um homem sentado num canto escuro do café, o rosto meio escondido por um capuz. A maneira como ele me encarava, sem piscar, sem expressão, me fez tremer. Senti como se o ar ao meu redor tivesse ficado mais denso, mais difícil de respirar. Eu sabia que precisava sair dali. Rapidamente deixei uma nota sobre a mesa e me levantei, tentando parecer calma. Meu coração estava disparado, e cada passo parecia ecoar mais alto do que o anterior. Quando me virei para a porta, senti o olhar dele ainda sobre mim. Eu não queria olhar de volta, mas não consegui evitar. Ele ainda estava ali, imóvel, com aquele olhar gelado. Eu empurrei a porta e saí, sentindo o ar frio da manhã bater no meu rosto. Enquanto caminhava pelas ruas, meu instinto me dizia para correr, mas eu continuei andando em um ritmo rápido. A cidade parecia vazia, quase como se estivesse segurando a respiração. Meus passos ecoavam nas calçadas de pedra, e a cada esquina eu sentia como se alguém estivesse logo atrás de mim. Quando finalmente cheguei em casa, tranquei a porta e fiquei parada por um momento, tentando acalmar minha respiração. Meu coração batia como se quisesse sair do peito. Fui até a janela e puxei a cortina, espiando para fora. E lá estava ele. O mesmo homem parado do outro lado da rua, me observando. Eu senti o pânico tomar conta. Liguei para a polícia. Eles me disseram que iam enviar alguém para verificar, mas eu sabia que seria tarde demais. Sabia que ele não estaria lá quando chegassem. Desliguei o telefone e, mesmo assim, continuei olhando pela janela. E então, como eu esperava, ele virou-se lentamente e se afastou, desaparecendo na esquina. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que estava imaginando coisas. Mas o sussurro no vento não parava. Ouvia meu nome em cada movimento de ar. Ouvia passos atrás de mim quando estava sozinha. À noite, sentia o peso de um olhar na escuridão. Comecei a perceber pequenos detalhes fora do lugar. Coisas em minha casa que eu tinha certeza de que estavam diferentes. Uma janela ligeiramente aberta, uma porta que eu não lembrava de ter deixado entreaberta. Pequenos sinais que só eu parecia notar. Foi então que as mensagens começaram a aparecer. No primeiro dia, uma nota amassada na minha caixa de correio. Eu te vejo. Apenas isso, escrito em letras pequenas e desordenadas, quase infantis. Joguei a nota no lixo, tentando ignorar o arrepio que sentia. No segundo dia, outra nota, desta vez deixada na minha porta. Sabe o que aconteceu com ela? Eu sabia que era ele. Sabia que era o mesmo homem que eu tinha visto na floresta e no café. Mas como ele sabia onde eu morava? Como ele sabia de tudo? A cada noite que passava, eu dormia menos. Meus sonhos eram tomados pelo rosto de Carolina, pelos olhos sem vida dela.
E sempre, sempre, eu sentia o olhar dele sobre mim, mesmo quando não estava lá. Comecei a evitar sair de casa. Sentia que estava sendo observada o tempo todo. Quando finalmente saía, para comprar comida ou apenas respirar um pouco de ar fresco, parecia que todos os olhos estavam sobre mim. Os rostos das pessoas eram distorcidos pela preocupação, pelo medo. Eu podia ver o julgamento em seus olhos, a suspeita. E então, as notícias de outra garota desaparecida começaram a se espalhar. Essa garota... Larissa, uma mulher de 30 anos, uma professora do colégio local. Ela desapareceu sem deixar vestígios. As pessoas começaram a ligar os pontos. O sussurro na cidade ficou mais alto, mais frenético. Havia um assassino entre nós, mas ninguém sabia onde ele estava. Ninguém, exceto eu. Naquela noite não consegui ficar em casa. Peguei minhas chaves e saí, sem rumo, apenas tentando fugir do pavor que me sufocava. Caminhei pela cidade, sem prestar atenção em direção ou distância, até me encontrar novamente diante da floresta onde Carolina havia sido encontrada. Eu não sei por que fui até lá. Talvez fosse uma tentativa de enfrentar meu medo, de entender. Eu não sei. Mas lá estava eu, sozinha na escuridão, e então eu ouvi um sussurro suave, quase carinhoso. Eu sei que você está aí, eu sempre soube. Congelada de medo, eu virei lentamente, sentindo meu coração parar por um segundo. E lá estava ele, mais perto do que nunca. Tão perto que eu podia ver o brilho malicioso em seus olhos. Eu tentei correr, mas minhas pernas não respondiam. Eu queria gritar, mas o som morreu em minha garganta. Tudo o que consegui fazer foi ficar ali, paralisada, esperando o inevitável. Eu estava presa. Sabia disso. Sentia isso. Não era só a floresta escura ao meu redor, com suas árvores antigas e galhos retorcidos que pareciam braços tentando me agarrar. Não era apenas o homem na sombra, com seu olhar fixo, cortante como uma lâmina fria contra a pele. Era mais do que isso. Eu estava presa dentro da minha própria mente, cercada por um medo que eu não conseguia entender completamente. Ele estava tão perto agora, a ponto de eu sentir o cheiro de sua respiração, um misto de terra úmida e algo doce, quase metálico. Ele não se movia, apenas me olhava, estudando cada expressão, cada reação. Eu sabia que ele estava se divertindo com isso, se alimentando do meu terror como um predador cruel que brinca com sua presa antes de dar o bote final. Finalmente, consegui reunir coragem suficiente para dar um passo para trás. Eu podia ouvir o som das folhas secas quebrando sob meus pés. Meu corpo inteiro estava tremendo, cada fibra nervosa em meu ser gritava para eu correr, fugir dali. Mas minha mente estava paralisada pela dúvida. Ele sabia quem eu era. Sabia onde eu morava. Sabia o que eu tinha visto. Correr só faria ele me seguir. Só tornaria a perseguição mais emocionante para ele. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse curioso. Como se estivesse me dando a chance de decidir o que fazer. E então, ele falou pela primeira vez. A voz dele era suave, quase gentil, mas havia uma frieza aterradora em cada palavra. Você está com medo de mim? Ele perguntou. Seu tom era quase brincalhão. Eu queria responder, mas minha garganta estava seca. Eu não conseguia falar, não conseguia respirar. Ele deu um passo à frente, e eu dei outro para trás, tropeçando em uma raiz saliente, quase caindo. É bom ter medo. O medo faz você ficar atenta. Mas o medo também pode ser uma prisão. Uma prisão da qual você nunca consegue escapar. Ele deu mais um passo, e o pânico finalmente se soltou em mim, como uma represa quebrando. Eu me virei e corri, sem me importar com a direção. Ramo após ramo rasgava minha pele, folhas me batiam no rosto, mas eu continuei correndo. Podia ouvir meus próprios gritos abafados pelo vento, o som dos meus pés batendo contra o chão, o sangue pulsando em meus ouvidos.
Eu corri como se minha vida dependesse disso, porque de alguma forma eu sabia que dependia. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, alcancei a estrada. Meus pulmões ardiam e minhas pernas estavam fracas, quase cãibras de tanto esforço, mas não parei. Continuei correndo até ver as luzes distantes da cidade. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava pegar o telefone no bolso. Liguei para a polícia novamente. Minhas palavras saíam em um jorro de desespero. Eles disseram que enviariam alguém. Eu sabia que, de novo, seria tarde demais. Ele já estaria longe. Naquela noite, eu finalmente cedi ao cansaço e adormeci. Mas o sono trouxe apenas mais terror. Sonhei com Carolina, com seus olhos fixos em mim, acusadores. Ela tentava falar, mas não havia som, apenas um sussurro, repetindo meu nome uma e outra vez, como um lamento. Acordei suando, o coração disparado, e então ouvi o mesmo sussurro, vindo do outro lado da minha porta. Fiquei paralisada, deitada na cama, segurando a respiração. Ele estava lá fora. Podia ouvir sua respiração leve, o som de sua mão arranhando a madeira da porta, devagar, provocador. Eu me levantei lentamente, meus pés descalços mal fazendo barulho no chão. Peguei uma faca na cozinha, minhas mãos tremendo tanto que quase a deixei cair. Aproximei-me da porta, encostando o ouvido. E então, silêncio. O silêncio mais absoluto que eu já tinha ouvido. Era como se o mundo tivesse parado de respirar. Eu podia sentir o suor escorrendo pela minha testa. Meus músculos estavam tensos, prontos para a luta ou fuga. De repente, 3 batidas na porta. Fortes, rápidas. Eu pulei para trás, com o coração martelando no peito. Outra batida. E mais outra. E então, um sussurro do outro lado. Você vai abrir? Eu sabia que não podia. Não sabia o que ele faria se eu abrisse. Mas o som de sua voz, o tom quase brincalhão, me fez querer gritar, me fez querer sair correndo pela janela, qualquer coisa para escapar daquele pesadelo vivo. E então, outro som. Um telefone tocando. Não o meu, o dele. Um toque alto, estridente, que cortou o silêncio da noite como uma faca. Por um momento, tudo ficou quieto de novo. E então, o telefone parou de tocar. Passos pesados começaram a se afastar da porta, lentamente. Eu esperei, imóvel. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando finalmente criei coragem para olhar pelo olho mágico, ele já tinha ido embora. Mas havia algo preso na minha porta, um pedaço de papel amassado. Eu o peguei, minhas mãos ainda tremendo, e o desdobrei. Em breve. Só isso. Apenas 2 palavras. Mas elas ecoaram em minha mente, como um trovão. Ele estava brincando comigo, me caçando como um animal. E eu sabia que ele não pararia até conseguir o que queria. Mas o que ele queria? Nas semanas que se seguiram, tentei retomar minha rotina, fingir que estava tudo bem. Mas sabia que ele estava me observando. Eu podia sentir. E então, uma noite, enquanto eu voltava para casa, vi algo que me paralisou. No reflexo de uma vitrine, lá estava ele, parado, me observando. Não fez nenhum movimento, não sorriu. Apenas me encarou, como um predador à espreita, esperando o momento certo para atacar. Eu sabia que precisava fazer algo, precisava lutar de volta. Não podia mais ser a presa, precisava virar o jogo. Mas como você luta contra um inimigo invisível? Como você escapa de alguém que parece estar em toda parte, mas em lugar nenhum? Eu precisava encontrar respostas. Precisava descobrir quem ele era, antes que ele viesse atrás de mim novamente. Eu sabia que o tempo estava se esgotando. O medo era uma prisão, como ele disse. Mas talvez, apenas talvez, eu pudesse usar essa mesma prisão para capturá-lo. E então, naquela noite, fiz uma escolha. Eu iria caçá-lo. A decisão de caçá-lo parecia insana. Talvez fosse, mas a cada dia que passava, o medo me consumia mais. Não conseguia pensar em outra coisa.
Não conseguia dormir, não conseguia trabalhar. Ele tinha tomado conta da minha mente, como uma sombra constante que nunca me deixava. Eu sabia que precisava encontrar um jeito de enfrentá-lo, de colocar um fim nisso. Comecei a coletar todas as informações que podia sobre os assassinatos. Carolina foi a primeira, ou pelo menos a primeira de que sabíamos. Depois veio Larissa. Eu me lembrava vagamente de tê-la visto algumas vezes. Uma mulher simpática, uma professora, sempre com um sorriso no rosto. A polícia não havia encontrado nenhuma conexão clara entre as duas, mas eu sabia que havia algo. Eu podia sentir. Era quase como se ele quisesse que eu encontrasse. Decidi começar minha investigação no local onde Carolina foi encontrada. Voltei à floresta, ao mesmo lugar onde vi o homem pela primeira vez. Eu sabia que era perigoso, mas o medo era meu combustível agora. Eu precisava entender o que havia acontecido. Talvez ele tivesse deixado alguma pista, algo que a polícia não tivesse notado. Eu estava nervosa, minhas mãos suavam enquanto empurrava os galhos para o lado e seguia o caminho escuro e tortuoso. O lugar estava quieto, inquietantemente quieto. Nem mesmo os pássaros cantavam. O vento sussurrava nas árvores e eu tive a sensação de que a floresta estava me observando. Cheguei à clareira, onde o corpo de Carolina havia sido encontrado. O círculo de pedras ainda estava lá, como uma lembrança sinistra do que havia acontecido. Olhei ao redor, tentando encontrar algo, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista. E então, eu vi. Havia algo no chão, meio coberto por folhas. Aproximei-me, o coração acelerado, e me abaixei para pegar. Era uma foto, amassada e parcialmente rasgada. Meu estômago se apertou quando vi o que estava na foto. Era Carolina, sorrindo, cercada por amigos em uma festa. Mas o que me fez congelar foi outra coisa. Atrás dela, meio escondido na sombra, eu vi um rosto. Ele. O mesmo homem que eu tinha visto naquela noite. O mesmo olhar frio e vazio. Eu recuei, quase deixando a foto cair. Como ele estava lá? Como ele sempre estava um passo à frente. Eu sabia que não era coincidência. Ele queria que eu encontrasse aquela foto. Ele estava brincando comigo, me provocando, me desafiando a continuar. De repente, ouvi um som atrás de mim, um farfalhar de folhas. Meu corpo inteiro ficou tenso, e eu me virei rapidamente. Não havia nada lá, apenas o vento, sussurrando entre as árvores. Mas eu sabia que ele estava me observando. Sentia sua presença, sua respiração no ar. Guardei a foto no bolso e me afastei lentamente da clareira, sem tirar os olhos do entorno. Minha mente estava girando. Precisava de mais informações. Precisava entender o que estava acontecendo antes que ele fizesse outro movimento. Comecei a visitar os locais onde Larissa tinha sido vista pela última vez. Falei com seus colegas de trabalho, seus amigos, tentando juntar os pedaços do quebra-cabeça. Eu sabia que a polícia já tinha feito tudo isso, mas eu estava tentando encontrar algo que eles tinham perdido, algo que apenas eu podia ver. Então, uma noite, eu estava no escritório de Larissa, revirando suas gavetas, procurando qualquer coisa que pudesse fazer sentido. Meus olhos estavam cansados, a cabeça doendo de tanto pensar. Mas continuei. Foi quando encontrei um caderno, escondido no fundo da gaveta mais baixa. Era um caderno de capa dura, com as páginas cheias de anotações, desenhos e rabiscos. Comecei a folhear e logo percebi que era um diário. As primeiras páginas eram comuns, relatos de sua vida diária, suas aulas, suas preocupações comuns. Mas, conforme eu avançava, as coisas começavam a mudar. Havia anotações mais sombrias, palavras riscadas, como se Larissa estivesse com medo de algo, mas não queria admitir. Então, em uma das últimas páginas, encontrei uma entrada que me fez gelar. Ele está me observando. Eu sei que ele está. Sinto sua presença em todo lugar que vou. Ele sorri para mim, mas é um sorriso vazio, sem alma.
Eu vejo seus olhos me seguindo. Ontem, achei que o vi na janela, mas quando fui olhar, ele não estava mais lá. Acho que estou enlouquecendo. Preciso contar a alguém. Mas quem acreditaria? O diário caiu da minha mão. Meu coração estava acelerado. Ela também o tinha visto. Larissa sabia que ele estava por perto. Sentia o mesmo medo que eu sentia. Mas ao contrário dela, eu não seria sua próxima vítima. Saí do escritório com o diário em mãos, as páginas amassadas de tanto apertar. Precisava pensar, precisava encontrar um padrão, algo que ligasse Carolina e Larissa a esse homem. Algo que pudesse me ajudar a entender por que ele havia escolhido essas mulheres. E por que agora ele parecia estar escolhendo a mim. Passei a noite inteira vasculhando minhas lembranças, tentando encontrar um detalhe, uma conexão. Mas, quanto mais pensava, mais ficava claro que eu estava envolvida de alguma forma, mesmo que não conseguisse entender como ou porquê. Então, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Se ele estava sempre um passo à frente, talvez estivesse observando minhas investigações, monitorando cada movimento que eu fazia. Talvez ele estivesse esperando por mim, esperando que eu cometesse um erro. Foi então que decidi montar uma armadilha. Se ele queria brincar, então eu jogaria o jogo dele. Se ele queria me observar, então eu lhe daria algo para observar. Mas desta vez, eu estaria preparada. Desta vez, seria eu quem iria caçar. Eu preparei um plano simples. Eu voltaria à floresta, mas desta vez não iria sozinha. Eu levaria meu telefone, gravaria tudo, registraria cada movimento, cada som. E se ele estivesse lá, se ele ousasse se aproximar, eu o pegaria no ato. Na noite seguinte, fui até a floresta, o coração disparado, o medo sempre presente, mas uma determinação nova crescendo dentro de mim. O vento estava mais frio do que o normal, e a escuridão parecia mais densa, mais opressiva. Mas eu não me importava. Estava pronta. Comecei a caminhar, cada passo cuidadosamente calculado. Ouvi o farfalhar das folhas, o som de galhos quebrando sob meus pés, e continuei a avançar. O silêncio ao meu redor era quase ensurdecedor. E então, o ouvi. Um sussurro. Suave, quase imperceptível, mas definitivamente presente. Eu sei o que você está fazendo. Eu parei, o sangue congelando em minhas veias. Olhei ao redor, tentando encontrar a fonte do som, mas não havia nada, apenas sombras e escuridão. Você acha que pode me pegar? No... O sussurro continuou, mais próximo desta vez, quase ao meu ouvido. Eu engoli em seco, tentando manter a calma. Apertei o telefone em minhas mãos, o gravador ainda ligado. Precisava atraí-lo para fora, precisava que ele se revelasse. Quem é você? Gritei, tentando soar mais corajosa do que me sentia. E então, a risada. Uma risada baixa, rouca, que fez meu coração disparar. Eu me virei rapidamente, e lá estava ele, a apenas alguns metros de distância, seu rosto encoberto pela escuridão, mas seus olhos brilhavam com uma loucura fria, uma excitação quase infantil. Ele deu um passo em minha direção, e eu sabia que era agora ou nunca. Levantei o telefone, apontando a câmera para ele, e disse com firmeza: Eu sei o que você fez, e você vai pagar por isso. Mas em vez de hesitar, ele apenas sorriu mais, como se estivesse gostando da situação. Você acha que pode me pegar? Ele repetiu, a voz suave, quase um sussurro. Você acha que sabe quem eu sou? Meu coração estava batendo tão rápido que achei que ele poderia ouvi-lo. E então, antes que eu pudesse reagir, ele se virou e desapareceu nas sombras, tão rápido quanto havia surgido. Fiquei ali, congelada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ele estava me provocando, testando minhas reações. Mas dessa vez, eu tinha algo dele. Tinha sua voz, tinha sua imagem, mesmo que por um segundo. Eu sabia que ainda não tinha todas as respostas, mas estava mais perto do que nunca. Agora, ele sabia que eu estava disposta a enfrentá-lo.
e eu sabia que ele não pararia até que um de nós fosse o último a ficar de pé. Naquela noite, voltei para casa com o coração ainda disparado, mas com uma nova determinação. Eu não era mais a presa. Eu estava na caça. Depois do encontro na floresta, minha mente estava em um turbilhão. Senti que estava mais perto da verdade, mas algo ainda me escapava. A cada passo que eu dava, a cada pista que eu encontrava, sentia que o jogo estava se tornando mais mortal. Ele estava brincando comigo, controlando meus movimentos, como um mestre de marionetes. Passei dias revisando cada detalhe. As fotos, os recortes de jornais, os arquivos da delegacia. Havia algo que eu estava perdendo, algo que não fazia sentido. Amanda Oliveira parecia ser a chave para desvendar tudo isso. Decidi encontrá-la. Se ela sabia algo sobre as vítimas, talvez também soubesse algo sobre mim. Quando cheguei ao apartamento de Amanda, bati a porta com força, meu coração disparado. Nenhuma resposta. Tentei novamente, desta vez mais forte. Finalmente, a porta se abriu e lá estava ela, parecendo cansada e tensa. Seus olhos me estudaram com cuidado, como se tentassem decifrar algo em mim. Eu sei quem ele é, Amanda. Menti, tentando parecer confiante. Eu acho que sei o que ele quer. Ela me observou em silêncio por um momento, antes de dar um passo para o lado e me deixar entrar. O apartamento estava bagunçado, com papéis espalhados por toda parte. Amanda tinha se envolvido tanto quanto eu, ou talvez ainda mais. O medo era visível em seus olhos. Sente-se. Ela disse apontando para o sofá. Precisamos falar sobre o que realmente está acontecendo. Eu me sentei, tentando ignorar o tremor nas minhas mãos. Ela começou a falar sobre o assassino, sobre como ele escolhia suas vítimas, como ele as observava, como gostava de brincar com a mente delas. Eu ouvia atentamente, mas conforme ela falava, uma sensação estranha crescia em meu peito, uma sensação de familiaridade perturbadora. Amanda continuou falando, mas suas palavras começaram a se misturar. Elas se tornaram distantes, quase como um eco. Eu sentia como se estivesse olhando para ela através de um véu, uma cortina que obscurecia minha visão. De repente, uma dor insuportável atravessou minha cabeça, e imagens começaram a surgir. Lembranças, mas de quem? Eram fragmentos, flashes de rostos, gritos, sangue. Um círculo de pedras, a floresta, a faca. E então, uma risada. Minha risada. Eu me levantei, ofegante, segurando minha cabeça com as mãos. Amanda olhou para mim com preocupação. Você está bem? Ela perguntou, aproximando-se, mas eu mal podia ouvir. As memórias continuavam a me assaltar, como um rio que transborda. E então, a verdade começou a emergir, como um monstro saindo das profundezas. Eu sabia, de repente, com uma clareza esmagadora, que não havia ninguém me observando. Eu era o monstro. Tentei me concentrar, mas a dor na minha cabeça era insuportável. Imagens continuavam a invadir minha mente. Carolina, Larissa, Amanda, todas as vítimas. Eu as via, mas não como vítimas de um assassino. Eu as via como minhas vítimas. Meu corpo começou a tremer e de repente tudo ficou claro. O assassino nunca esteve lá fora. Ele sempre esteve dentro de mim. Amanda parecia dizer algo, mas eu não conseguia ouvir. Sua voz era um murmúrio distante, uma mosca zumbindo em meus ouvidos. Olhei para as minhas mãos e vi manchas vermelhas. Sangue. Eu recuei, horrorizada. Mas então, outra memória voltou com força. Eu me vi na floresta, segurando a faca. Vi o medo nos olhos de Carolina quando eu a agarrei. Vi Larissa implorando por sua vida enquanto eu sorria. Eu as vi todas. E então, vi a mim mesma, rindo, apreciando cada momento. Amanda deu um passo para trás, percebendo algo estava terrivelmente errado. Você precisa de ajuda. Ela sussurrou.
Mas eu sabia que era tarde demais para a ajuda. Tudo o que eu tinha imaginado, tudo o que eu pensava ser uma caça, tinha sido uma ilusão criada por minha própria mente para esconder a verdade. Eu era a assassina. Eu tinha sido desde o início. De repente, senti uma calma estranha me invadir. Não havia mais necessidade de lutar contra isso. A verdade estava ali, nua e crua. Eu era o monstro que tanto temia. O sussurro, a presença, a voz que eu ouvia no vento. Era tudo eu, minha própria mente me pregando peças. Olhei para Amanda e vi o terror em seus olhos. Ela sabia agora, e eu não podia deixá-la sair. Sem pensar, sem hesitar, avancei. Ouvi seu grito quando a empurrei contra a parede, minhas mãos encontrando seu pescoço. Seus olhos se arregalaram e eu pude ver o pânico tomar conta dela. Mas não senti remorso. Senti apenas uma estranha satisfação. Era como se eu finalmente estivesse aceitando quem eu realmente era. Ela tentou lutar, mas eu era mais forte. E então, finalmente, seu corpo relaxou e seus olhos se fecharam. O silêncio preencheu o ambiente. Eu a soltei, deixando seu corpo cair no chão. Eu olhei para minhas mãos novamente. Elas estavam manchadas de sangue, o sangue dela. Mas desta vez, eu não senti medo. Eu senti libertação. Eu voltei para casa, meu coração ainda acelerado, mas minha mente finalmente clara. Comecei a perceber todos os sinais que ignorei, todas as pistas que estavam bem diante dos meus olhos. Aquele sussurro no vento, aquele olhar constante que eu sentia, eram meus próprios pensamentos, meus próprios desejos escuros se revelando. Olhei ao redor da minha casa, vendo cada objeto como se fosse a primeira vez. A mesa, onde encontrei as notas, eu mesma as tinha escrito. As portas que estavam sempre abertas, eu mesma as tinha deixado assim. Todo o caos, toda a loucura, vinha de dentro de mim. A polícia, a investigação, os encontros, tudo fazia parte de um cenário que eu criei para me proteger da verdade, para construir uma história que me absolvesse de qualquer culpa. Mas agora, tudo estava claro. Fui até o espelho e olhei para o meu reflexo. Meus olhos estavam diferentes, mais escuros, mais fundos. Eu sorri e foi a primeira vez que vi meu próprio sorriso verdadeiro. Um sorriso de compreensão. Eu tinha sido a vítima e o algoz. O sussurro da escuridão sempre foi minha própria voz, chamando-me para aceitar o que eu realmente era. Uma predadora, uma caçadora, e agora, finalmente, eu aceitava isso. Eu era um monstro. Eu era o predador. E pela primeira vez, em muito tempo, eu ri. Uma risada baixa, rouca, cheia de uma verdade perturbadora. A única verdade que importava. O jogo nunca terminou. E talvez ele nunca deva terminar.